Boa tarde, amigos da Baixada Santista. Está no ar mais um Diário Cidadão, essa parceria do Protagonismo Cidadão, do Diário do Litoral e também dos estúdios Tela VIP Digital, onde se encontra aqui comigo o advogado Antônio Lawande. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Paulo. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer. E olha, e remotamente está comigo hoje o meu antagonista, eu já falei de todas as horas, também advogado, né, o Joaquim Fernandes. Joaquim, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, teleouvintes, telespectadores. Prazer enorme estar aqui com o meu antagonista. Seja bem-vindo, a casa é sua. Você que está aí nos acompanhando, né, tenta dar aí aquele likezinho, curte a nossa página, né, aciona o sininho, se inscreve, dá essa moralzinha aqui pra gente. O Diário Cidadão é justamente aquele espaço onde o protagonista é você. E olha, vamos começar quente já a nossa conversa de hoje, né? O guardas civis que espancaram o homem com chutes em Embu das Artes foram afastados, né? A agressão pelos guardas civis municipais teria ocorrido no Parque Pirajussara, no encontro do Centro Cultural da cidade, na noite do último sábado. O prefeito lá, o Ney Santos, manifestou-se sobre o ocorrido. Vou começar com o Joaquim. Joaquim, não foi só esse episódio, nos últimos dias a gente teve aí, que tomou aí a repercussão, teve grande repercussão na mídia, né, a ação da polícia, a ação conjunta da polícia no Rio de Janeiro, inclusive a grande mídia lamentando não haver mortes dos policiais. Nós tivemos também no sábado, né, a agressão de uma usuária de drogas ali na Cracolândia, em São Paulo. Teve o episódio aí dos policiais rodoviários federais, né, que infelizmente agiram também ali com uma fora, né, do ortodoxo da polícia e acabaram vitimando um cidadão. Em contrapartida, né, isso está tomando vulto, mas em contrapartida os dois policiais federais que foram assassinados, né, os corpos ficaram na estrada, não tiveram nenhuma repercussão na mídia. Joaquim, como é que você enxerga toda essa situação? Paulo, boa tarde mais uma vez. Eu acho que são algumas coisas diferentes. Perfeito. Veja, historicamente, nunca se deu grande publicidade à morte de policiais, historicamente. Eu estou à vontade para falar isso porque, embora nós tenhamos, eu e você, algumas divergências políticas, eu defendo policiais civis e militares, né? Então, assim, historicamente nunca se deu divulgação à morte de policiais. Ao contrário, toda vez que tem um ato excessivo de policiais, criminoso de policiais, isso retoma e toma a mídia, às vezes com semanas, dias, meses, discutindo a responsabilidade de policiais. Veja, o caso de Embu das Artes é semelhante ao caso dos policiais rodoviários federais, os que agrediram em Sergipe, é semelhante a qualquer outro ato que policiais civis ou militares ou guardas municipais, a ele equiparados, se excedem no exercício da sua atividade policial. Porque uma coisa é a justa reação do policial, a outra coisa é ele gratuitamente, muitas vezes, se exceder no cumprimento de suas obrigações policiais. Quando você pega o caso dos policiais rodoviários federais em Sergipe, é um assombro, né? O que eles fizeram é inominável. Uma falta de preparo, uma falta de qualidade policial rodoviário federal. Quando você pega qualquer excesso desproporcional entre o policial e aquele que ele aborda, não há outra justificativa a não ser afastar os policiais, processá-los criminalmente e por aí vai. Por isso que eu sou a favor, embora o candidato a governador, Tarcísio, seja contra, a maior defesa que os policiais têm hoje é o uso de câmeras, né? As câmeras, alguns não gostam, mas as câmeras hoje protegem muito mais o policial do que o cidadão. É muito mais uma forma, e assim é nos Estados Unidos, assim é em outras forças policiais, protege muito mais o policial do que o cidadão, né? Esse é o objetivo. Eu acho. Os excessos de policiais
sejam eles quais forem, tem que ser punido rigorosamente. Agora, a questão da publicidade, infelizmente, vai passar o tempo e nós não vamos conseguir ter a mesma divulgação de morte de policiais, infelizmente, com aqueles atos violentos praticados pelos mesmos policiais. Esse é o ponto. O Antônio, me parece, eu percebo isso na mídia, que me parece que as pessoas, a mídia tenta criminalizar a polícia, transformar a polícia em bandido. E quando acontecem esses casos, evidentemente que há excessos, existem, a gente não pode dizer que não há excessos por parte de alguns policiais. Aí tenta-se manchar a imagem de toda a corporação. Um grande exemplo disso é aquela mulher que foi algemada com o joelho nas costas por estar em uma praça pública sem máscara na época da pandemia. Isso ocorreu em Araras. Você vê dessa forma também? Há como corrigir? A nossa sociedade está doente e há correções pontuais a serem feitas ou existe um problema generalizado? Veja, quando é muito interessante pensar na origem disso, né? E aí temos duas variáveis muito importantes dessa equação gigante. A primeira é o monopólio da força. A força, a brutação, a violência, ela existe, é um fenômeno humano. Perfeito. Nós somos também violentos, tanto quanto somos amorosos. Só que na nossa sociedade moderna e contemporânea, nós administramos essa violência. A violência é praticada por um único ente, via de regra. O Estado, a majestade, a coroa. O que era a majestade e a coroa para a gente? O colonizador, o opressor, o que agredia. Então, nós herdamos um pouco disso. A somar ainda, o que na minha opinião, existem outras, é uma perversão da arte do gigante Hélio Oiticica. Talvez um dos nossos últimos grandes artistas, um dos nossos últimos grandes baluartes das artes gráficas, inclusive, né, da multimídia, inclusive. Seja marginal, seja herói. Esta perversão, essa má leitura da manifestação do Oiticica são duas variáveis muito importantes para entender o que você mesmo colocou, o que o próprio Joaquim colocou. Há um hábito da mídia colocar aquele que tem o monopólio da força como o vilão, o maldoso, e aquele que não tem como uma vítima, e às vezes até maquiando, como forma de ganhar terreno. Cometeram excessos? Sim. A aplicação da força pelo Estado é uma técnica, e como técnica tem procedimentos. Por exemplo, uma enfermeira ou um enfermeiro que queira te aplicar uma injeção. Você sabe aplicar uma injeção numa outra pessoa? Não, não sabe. Eu não sei, via de regra. O enfermeiro sabe. Isso é uma técnica. Aplicar violência também tem técnicas. Debordou a técnica, incidiu em crime. Neste momento, há que ser observado determinadas situações de sanção. A mídia tem que apontar, mas trazer isso num discurso como se todo aquele que utiliza o monopólio da força tem este hábito, aí eu vou discordar. É para isso que existem as escolas militares, as escolas de oficiais, as escolas de sargentos, os cursos de reciclagem, e que eles existem, eles estão aí, eles estão sendo praticados. Agora, colocar ser marginal, ser herói, numa hipérbole como hoje é colocado, eu concordo com você que nós estamos numa situação não doente, mas que nossa cultura não mais se coaduna para o lugar para onde a nossa sociedade quer evoluir. Perfeito. Joaquim, quer comentar alguma coisa? Eu quero. Olha, eu sou muito incisivo às vezes para falar, mas respeitoso, né? Eu gosto do doutor Antônio, acho que teoricamente ele tem parcial razão, só que assim, eu não sei se você, Paulo, eu não sei quantos
telespectadores já tiveram oportunidade de vivenciar uma vida policial, né? Ser policial é difícil, né? Hoje em dia, principalmente. Porque antigamente, vamos colocar aí, vou colocar uma data próxima, 15 anos. A dinâmica do celular não era grande, né? Poucas pessoas tinham telefone. Então, hoje em dia, qualquer ato policial, qualquer ato que chame a atenção da população, ele é filmado. Antigamente, policiais desovavam corpos, matavam pessoas, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Hoje, as forças policiais, eu gostei da apresentação histórica do Dr. Antônio, mas essa apresentação histórica, desculpe, está divorciada da realidade. Hoje, as polícias elas precisam pensar a forma de combate ao crime diferente, de modo diferente. A forma como eles historicamente aprenderam já não cabe mais, né? As polícias hoje precisam saber que existe cadeia de custódia da prova, existe forma de garantia de direitos constitucionais que a Polícia Federal já usava há muito tempo, né? Então, assim, de fato, você ter um policial na linha de frente indo até a periferia, né, que usar o eufemismo de comunidade, mas é a periferia, são as favelas, é óbvio que em determinadas circunstâncias não vai se cobrar do policial um tratamento em inglês. Mas, ao mesmo tempo, o policial precisa ter as polícias precisam passar por um novo enfoque de trabalho, um novo enfoque de entendimento. Senão, esses problemas comezinhos vão se avolumar. Por isso que eu sou a favor, já disse, sou a favor de que tenha as câmeras no peito do policial. Se num país como é os Estados Unidos, altamente, com uma cultura policial diferente da nossa, onde aqui ainda se tem o veja bem contra o policial, lá o policial falou está com a câmera, porque é a prova de que o trabalho policial está sendo bem exercido. Agora, aqui, como lá nos Estados Unidos, como na França, como em qualquer outro país, toda vez que tiver um ato policial excessivamente violento, obviamente e infelizmente vai ter uma divulgação maior do que quando eles são vítimas. Mas quando são autores, negavelmente, eles serão expostos em praça pública. E a crítica virá sempre. E todo mundo quer a polícia, mas todo mundo quer a polícia para o outro, não para ele. Ele não quer ser parado no trânsito, ele não quer tirar o filme do carro, ele não quer, porque ele acha que só quem pode parar, só quem pode ser parado é quem mora lá na periferia. Então, assim, é uma cultura nossa de cidadão também. Muitas pessoas não querem. Quem é polícia, repito, e para finalizar minha intervenção, sempre para o outro, para ele nunca. Perfeito. Antônio, para arrematar? É interessante a ideia e o Joaquim tem uma visão romântica. De certa forma, não. A questão das câmeras, é bem útil até. É bem útil. E quando você não tem condição, não me chame de romântico quando o assunto é polícia. E quando você às vezes não tem condição de levar um testemunho desta forma, né? Uma prova eletrônica, uma prova irrefutável, muitas vezes tem se usado hoje o drone, né, para acompanhar as ações policiais, as ações no teatro de operações. O que eu discordo do Joaquim é o seguinte: quando a gente fala de técnica policial associada à estrutura policial da cultura do Brasil, isso não significa que as pesquisas, que as escolas não evoluem em seus estudos. O que era CDC há 90 anos atrás, controle de distúrbio civil há 90 anos atrás, não é hoje. O que é abordagem policial há 90 anos atrás, também não é hoje. Ciclicamente se rediscute, por exemplo, a reunião das polícias, especialmente pela origem das brigadas provinciais que denotaram sua evolução na Polícia Militar Estadual, né? Se ela ainda tem uma função ou se não. Tudo isso é discutível, tá? O que não é discutível é o princípio fundamental de que há uma técnica,
Essa técnica é tomada por padrão e convenção social e o debordo dela, como aconteceu, por exemplo, nas imagens que vimos aqui, é considerado naturalmente um crime. Só que, é aquilo que você falou, se esse crime é mais divulgado do que o crime que é praticado contra a coroa, contra o Estado, sim, ele é muito mais divulgado. Ao contrário, por exemplo, da mesma cultura que o Joaquim citou, os Estados Unidos, onde a morte de um policial é um escândalo nacional. Perfeito. Joaquim, Desculpa, mas eu tenho que permanecer nesse tema, não adianta, a gente não consegue sair dele, à vontade. veja bem, eu fico impaciente aqui, porque eu ouço o doutor Antônio falando, com todo e máximo respeito, né, de a coroa, o império, as forças milicianas, né, porque ainda alguns juízes ainda usam essa expressão. Doutor, pelo amor de Deus. Olha, eu queria saber quando é que o senhor viu uma abordagem policial? Desculpa. Quando é que o senhor viu uma abordagem? Quando é que o senhor vivenciou a vida policial? Eu nunca fui policial, mas olha, eu tenho feito tanto PM, tanto policial civil, que eu sei qual é o pop deles de abordagem. Por que eles não podem abordar, quando está sozinho, não pode abordar 3? Desculpa, isso é uma teoria para mim que tem a menor razoabilidade técnica, velho. Desculpa, não dá. É assim, as polícias precisam entender que elas têm limites. Ponto. Já estão há muito tempo já alterando a forma de abordagem, né? Aliás, Santos, por exemplo, produziu uma técnica policial que é aplicada no Brasil inteiro, a partir do coronel Giraldi, né? Que é a técnica Giraldi de permanente para evitar disparos acidentais, eles ficam com a arma em posição sul, né? Eu gosto tanto de polícia que um dos meus assistentes aqui foi tenente-coronel da PM. Então, eu só não concordo com teorias que estão divorciadas da realidade. A sociedade não é a nossa sociedade, a sociedade está passando uma transformação, infelizmente, negativa, né, onde existem mais direitos do que obrigações. E as polícias precisam entender que a sociedade está mudando. E não será um policial militar numa viatura de rota, numa viatura de cavalaria, numa viatura de operações especiais, que vai mudar a cultura social. Por isso que as polícias precisam ser rigorosas, mas precisam saber os limites. É simples. É só você ver que quando colocar uma câmera na rota, nos policiais da rota, diminui mais de 50% o número de mortes da rota praticada em São Paulo. Não que a rota não seja necessária, mas é necessária. Tanto que no Guarujá, quando teve os incidentes nos últimos dias, vieram ver um batalhão da rota para cá. E os caras têm medo. Eles falam, olha, os boinas estão aí, as viaturas cinza estão aí, porque sabe que no confronto vão morrer. Eu não sou adepto dos direitos humanos por simplicidade. É por isso que eu divido o doutor Antônio, que ele sim tem uma visão romântica, literária e puramente à distância, né? Então, desculpe, com todo o máximo respeito, eu fico aqui, eu me manifesto de maneira, às vezes, dura, mas respeitosa, porque não dá, né? Não dá. Lembrar da coroa, quero ver a realidade. Como é que aborda no morro? Então vamos lá, Joaquim, vamos para a realidade. Peraí, é aí que tá. Eu vejo o Joaquim falando, eu discordo dele em alguns pontos, evidente, mas num ponto aqui ele tem razão. Quando ele fala que aquilo que acontece com o Estado, como você também disse, não é noticiado e não vira notícia, né? Eu quero chegar num ponto específico. O que a gente percebe é que a mídia tenta lacrar com essas situações, né? Existe, uma lacração. Eu tive recentemente uma policial, mulher, feminina, mãe, esposa, negra, né, assassinada por vagabundos, porque não tem outra palavra para descrever esse tipo de pessoa, né? Ela foi assassinada e ninguém falou absolutamente nada. Veja, uma mulher negra, não se falou em violência contra a mulher, não se falou em racismo, não se falou em nada disso. Então, é este ponto, talvez seja esse o ponto nevrálgico da discussão. Mas foi esse o ponto que eu efetivamente respondi, né? E quando a gente fala, e por isso eu concordei com o Joaquim, a câmera ajuda
a abordagem policial, a verificação e até a evolução da técnica? Sim. Se eu já vi uma abordagem policial ou sofri alguma, eu calcei coturno muito tempo. Então, quando eu falo de forma conceitual e calma... Eu não ouvi. É porque... Ele calçou o coturno muito tempo, Joaquim. Quando eu falo de forma conceitual e calma, respondendo a tua pergunta, Paulo, e entrando Peraí, Joaquim, só um segundo, Joaquim. Peraí, Joaquim. E entrando até no pormenor do qual é o excesso, né? Que o excesso da polícia é largamente noticiado. Só que quando a polícia o fato, né, de bater às 6 badaladas das 6 horas da tarde, o estado fechar, e a única entidade estatal que você tem na rua é o carro da polícia, o carro da polícia vira desde cartório até a efetiva a autoridade policial. Esta situação de sobrecarga do policial em conflito com o limite da técnica dele, que não atende, aí eu concordo com você em gênero, número e grau, Joaquim, que não atende todas essas demandas sociais das 6 às 6, em constante evolução, é que pode gerar um excesso policial e via de consequência, eu concordo com o uso da câmera, seja ela na lapela, seja ela em drone, seja ela no carro. Na verdade, o uso da câmera é uma garantia pública, uma garantia para todos. E esta constante evolução é que vai gerar a responsabilidade, aí eu volto para a minha primeira fala, das escolas policiais reestabelecerem uma dinâmica de pesquisa e estudo para restabelecer o que é a verdadeira técnica de aplicação de violência. E onde está esse limite? Perfeito. Joaquim. Bom, agora temos uma mudança radical de posição. Não mudei de jeito nenhum. Mesma posição desde o primeiro momento, Joaquim. Agora já temos a única posição que eu mudei aqui foi revelar para você que eu calçava um coturno 41. Temos uma realidade posta. Até então nós estávamos discutindo a teoria versus a prática. Agora nós já estamos quase que concêntricos os círculos. Uma coisa não dissocia da outra. Quando dissocia é porque alguém foi incompetente. Eu calcei coturnos no quartel, mas não o suficiente para me credenciar a conhecer de segurança pública, que eu só passei a conhecer de verdade, vivenciando o dia a dia na defesa de policiais civis e militares. Então, assim, concordo. Agora nós estamos começando a tangenciar em concordâncias, né? Outras escolas militares, eu me refiro, eu acredito que o doutor Antônio fala das escolas militares, as escolas que treinam os soldados, sargentos, oficiais. As escolas policiais em geral, não só, até as técnicas, até as de perito. O ensino técnico policial militar está passando por uma transição, né? A gente percebe nas academias, principalmente no Barro Branco, a forma de ensino aos cadetes ela é diferente, né? O direito administrativo, por exemplo, disciplinar, teve uma nova visão para os cadetes do Barro Branco, o que significa que até a forma do ostensivo, a forma da prática do policiamento ostensivo vai mudar. Observem que uma das forças policiais mais desenvolvidas que a gente tem é a Polícia Federal. A Polícia Federal, com suas subdivisões, a Polícia Rodoviária Federal, os agentes penitenciários federais, eles estão num estágio de preparo, de evolução muito maior do que as polícias militares. E olha, quando você compara o policial militar de São Paulo com o policial militar da Bahia para cima, inclusive Bahia, você vai ver uma discrepância gigantesca na formação de policiais. Então nós temos, e eu concordo com o doutor Antônio, neste ponto, que a formação técnico-policial das escolas militares, das escolas profissionais que formam os militares, elas precisam, especialmente da parte
do Nordeste. Bahia para cima é uma mudança brutal, porque tudo que tem lá para cima é completamente diferente do que tem lá para baixo. Isso não é sectarismo, não é ofensa, não é nenhuma condição de menosprezar os outros brasileiros. Não, é que lá em cima a polícia ela é tratada sempre à margem, porque há uma formação política lá que é melhor deixar do jeito que está do que eu ter um poder de investigação, um poder de repressão que possa incomodar os meus nichos de mercado, os meus nichos de eleitores. Mas eu até concordo com o doutor Antônio, porque agora saímos de uma teoria para irmos para a realidade. Eu fiquei feliz. Ainda que ele tenha calçado o coturno, certamente não foi cinza, deve ter sido verde oliva, mas já fico feliz que a gente está começando a concordar em alguma coisa. Tá vendo? É conversando que a gente se entende. Para arrematar agora, doutor Antônio. De fato, nós temos um super investimento nas polícias federais, o que não evitou a violência que ocorreu no, abre aspas, camburão da rodoviária. Né? Se lembrarmos de uma violência semelhante, as primeiras câmaras de gás da Alemanha nazista foram exatamente essas. Eram caminhões cujo cano de escapamento era virado para dentro da caçamba e que levava pessoas que tinham problemas mentais, problemas psicológicos, divergências políticas e minorias religiosas locais. E a prática não terminou. Essas práticas foram herdadas. Olha que absurdo. Dentro do quê? E aí eu volto para minha primeira fala sempre. As categorias de violências existem. Quais nós vamos usar? Como nós vamos usar? Em que situação nós vamos usar? Quem vai usar? Contra quem? Perfeito. Uma técnica de CDC é absolutamente diferente de uma técnica de abordagem. E ambas são violência. Essa sociedade em transformação, que é a nossa, tolera que tipo de violência para garantir os seus valores? Perfeito. É isso que as escolas policiais têm que discutir e a escola federal. Na minha opinião, a escola federal alberga, as polícias federais e suas escolas albergam competências demais para polícias de menos. Polícia Federal aqui tem função de fronteira, investigação. Será que dá conta de tudo? Ou ainda temos tráfico de droga em Santos? Às vezes eu penso que não, viu? Às vezes eu imagino que está tudo tranquilo, tudo na santa paz, que os vereadores aí também estão preocupados com cada coisa. É dia de Marielle, pãozinho como patrimônio imaterial, é dia do carregador da tocha olímpica, enfim. O outro lá em São Paulo, dia da harmonização facial. Acho que está tudo bem. Pelo que eu estou vendo aí da nossa classe política, deve estar tudo bem, dos nossos legisladores. Olha, vereadores querem pontos de apoio a entregadores de apps na Baixada Santista. Parlamentares argumentam que mudanças na rotina dos brasileiros fazem surgir a necessidade de espaços para auxiliar os trabalhadores de aplicativos. Tá aí, Joaquim, eu acabei de fazer uma crítica ao nosso legislativo, tá aí algo para se preocupar. A pandemia trouxe justamente, né, essa nova realidade. Os entregadores, né, de aplicativos, os motoristas de aplicativo, enfim, foi uma categoria que cresceu enormemente, até mesmo em função da perda de empregos. E esses pontos de apoio, acredito eu, com estrutura e tudo mais, Joaquim, talvez ajudem, né? É um auxílio do poder público a essas categorias que nos sustentaram durante a pandemia, Joaquim. Olha, Paulo, eu talvez vá divergir de você. Eu sabia, eu não tinha dúvida. Toda a divergência. É que eu acho que esse projeto de lei, essa iniciativa, ela é de natureza sindical corporativa.
deveria se preocupar, primeiro, em nós disciplinarmos o trabalho dos entregadores na cidade. São Paulo está tentando, por exemplo, a capital, discutir como vai identificar os entregadores das diversas empresas para dar segurança aos usuários desses serviços de entrega. Houve até uma manifestação semana passada, onde os entregadores se surgiram com algumas regras. Né? Você criar pontos de apoio, desculpe, veja, até pela velocidade com que as coisas circulam, para mim não é o mais importante. O mais importante seria nós discutirmos como eu vou disciplinar o trabalho desses entregadores na cidade, para dar segurança ao usuário. Sabe por que isso? Eu tenho um amigo advogado que há um mês atrás pediu uma determinada refeição à noite, ligaram, ele pediu, um lugar conhecido, ele ligou, era um lugar, inclusive tem sede num shopping center em Santos. Aí quando o entregador, antes de chegar a mercadoria, ligaram para ele e falaram, olha, o motoboy se acidentou, o senhor pediu isso, isso e isso, não foi? É isso mesmo, olha, o senhor vai ter que fazer um pagamento de R$5 a mais, que vai um outro no seu lugar, tudo bem? No lugar dele, tudo bem? Tudo bem. Ele chegou o cara, portaria, ele desceu, quem é que desce com o telefone celular? Ninguém, normalmente. Ele desce, ele pôs o cartão, o cara botou o cartão, não deu. Quando botou de novo o cartão, e ele só descobriu lá em cima, R$5.000 foram tirados da conta dele. E a dificuldade para se saber quem é gigantesca. Ele foi até a loja, chamou a polícia, mas ninguém sabia identificar quem era o primeiro motoboy, como é que o cara conseguiu ter informação do que ele teria pedido para ele poder dar esse golpe. Então a minha pergunta é, não seria razoável, então, nós discutíssemos como eu vou controlar o número de entregadores na cidade que estão aí trabalhando e muitas vezes estão entregando drogas, estão levando armas, estão a serviço do crime. O cara põe uma caixa nas costas, põe lá iFood e está tudo certo. O ponto de apoio, desculpe, na minha casa tem um, eles já se reúnem ali, grosseiramente, mas já se reúnem. Ora, é melhor disciplinar o trabalho, porque senão nós vamos estar discutindo questões sindicais e não questões relativamente importantes para a sociedade. O problema de disciplinar o trabalho, Antônio, e aí eu vou jogar uma pimentinha aqui, é justamente, nós tivemos recentemente vários crimes cometidos por motoboys com a malinha nas costas. Se fingiram de entregadores, assaltavam. Teve até um caso que houve comoção nacional do garoto Renan, se não me engano o nome dele, que foi assassinado por um desses motoboys. O que acontece aí? A partir daí o Estado quer regulamentar, quer disciplinar a profissão e acaba sempre caindo nas costas do motoboy. Aí é mais R$300, para o cara poder trabalhar, já está sem emprego. Aí para poder trabalhar vem taxa disso, taxa daquilo, a malinha passou a custar R$300, que não tinha esse valor, ou seja, acaba caindo nas costas do cidadão a ineficiência do Estado em controlar esses excessos ocorridos que o Joaquim citou. E não vai controlar. Eu estou de acordo com você nesse ponto e não vai controlar. Eu estou de acordo com o Joaquim no seguinte sentido. Toda profissão merece ser regulamentada, toda profissão merece ser considerada, ter a sua base sindical, ter a sua estrutura, ter o seu reconhecimento. Sou advogado, sou dentista, sou gari, sou motoboy, e motoboy, vamos falar que também é sexista, né? Sou entregador, por causa do sufixo boy. Mas, por outro lado, Paulo, concordo com você. Como aconteceu com o meio ambiente, quem estava dentro da lei teve que arcar com custos de poder de polícia, dada a ineficiência do Estado, de quem estava fora da lei. Como acontece com outros segmentos, mas eu vou além. Esses pontos de apoio, o Joaquim vai contra o ponto de apoio em função de que há prioridades a serem resolvidas antes.
Eu vou contra o ponto de apoio, não porque é uma maldade com o entregador, muito contrário. Vamos comparar com outras situações. O app é privado, né? Como temos esse aqui na tela, temos outros tantos. Não vou falar o nome porque não está me pagando, não estou fazendo merchan de ninguém. Então, se quiser pagar, também a gente faz. Então, dentro desse contexto... Ouviu aí o pessoal do iFood? Está na tela. Então, o app é privado. O lucro dele não é distribuído a você, ao Joaquim, ao Estado, a quem quer que seja, e principalmente ao motoboy. Ele não é distribuído. O lucro vai para o acionista, para o sócio, é para lá que vai o resultado da operação microeconômica. Certo? Certo. Mas o ponto de apoio é público. Quem é que financia esse ponto de apoio? É o tributo do Joaquim, é o tributo do Antônio, é o tributo do Gari, é o tributo do próprio entregador. Então nós estamos colocando uma funcionalidade pública a serviço de um segmento privado? Ora, isso está errado. Veja o mercado de seguros. Se você é uma seguradora e precisa de um resseguro, você tem que contratar o resseguro e não redistribuir isso a toda pela União, pelos estados e pelos municípios. Vamos além. Aí vai falar, mas o ônibus é um meio de transporte que serve ao ciclo microeconômico, mas não serve a um segmento, serve a todos. Todo mundo pega o ônibus, o dentista pega o ônibus, o advogado pega o ônibus, o Gari pega o ônibus, o operador de câmera pega, todo mundo pega o ônibus. Para qualquer tipo, o petroleiro, para qualquer tipo de situação. Não é para um segmento específico. Então, é um antivalor distribuído, não um antivalor específico. Sou contra porque estaríamos indiretamente financiando segmentos. E como isso já foi reclamado em relação a outros segmentos, por exemplo, mineração. Perfeito, perfeito. Olha, concordo plenamente. Eu faço uma diferença entre... Eu estou de óculos para leitura porque eu estava respondendo uma mensagem aqui, viu? Profissional. Você ficou bonitão, Joaquim, fica tranquilo. Eu não quero regulamentar. Só disse que existem regulações. Né? Por exemplo, os motoboys eles têm categoria profissional própria. Eles discutem os seus direitos e garantias que são muito diferentes de outros trabalhadores. Por exemplo, os motoboys têm auxílio para reparar a moto, quando a moto é dele, tem quilômetro rodado, tem uma série de requisitos. Eu falo em regular em homenagem à disciplina do trabalho. Não sei se implicaria em algum custo. Se eu, por exemplo, você desce para pegar a sua pizza, como é que eu vou saber que aquele cara que está ali é realmente o mesmo entregador que saiu de lá? Não sei. Eu dou exemplo do meu amigo, que foi vítima de um golpe agora. Né? Como é que ele vai saber? Ele poderia conferir, ter um QR Code na caixa do sujeito? Não sei. Mas eu concordo, acho a abordagem que o doutor Antônio fez sobre o uso de um espaço público excepcional. Olha, já fizemos as pazes, né? Já fizemos as pazes. Acho até que, pela argumentação do doutor, isso resvalaria eventualmente um projeto de lei numa inconstitucionalidade flagrante. Perfeito. Quer arrematar? De fato, existe esse problema de segurança, como existe em qualquer outra categoria. Mas dentro dessa, existe de maneira mais flagrante, porque ele aborda você. Mas também não podemos chegar no limite de falar assim, que todo está sujeito. É muito aquilo... Eu não vou falar que a ocasião faz o ladrão, porque a maioria deles tem a ocasião de nos abordar com valores na mão. Na verdade, o ladrão nasce pronto. O ladrão nasceu pronto nesse caso. Ele veio mal intencionado. Mas, e aí entramos num dilema que eu mesmo não consigo responder de pronto. Como que nós vamos regulamentar os maus, controlar os maus, sem sobrecarregar os bons? É um dilema muito estranho do nosso Estado, que tem uma categoria de poder de polícia administrativa ainda muito arraigada àquela do século XVIII, XIX.
né, do poder de polícia de fiscalizar, dar o documento, cara crachá, aquela coisa, certidões. Vai fazer o quê? Vai tirar certidão criminal para cada vez que você for pegar a moto? É muito... Eu não sei responder isso. Até porque a gente não pode impor o caráter perpétuo a ninguém, né? Isso inclusive a boa-fé é presumida. Exatamente. Né? A boa-fé é presumida, a inocência é presumida. Ainda que haja um crime, ainda que a pessoa tenha cometido crime, ela tem o direito de voltar ao convívio social. Exato. Enfim, aí, realmente é um tema que levaria aqui o dia inteiro de debate. Né? O Bolsonaro atacou o Fachin. Eu tenho tanta dó. Nós estamos indo para o final já do nosso programa aqui, mas rapidamente, Bolsonaro ataca Fachin com mentiras, segundo aqui o nosso jornal, né, o Diário do Litoral, e incita o caos em live. Abre aspas aqui. Esse é o terreno que estamos pisando, disse Bolsonaro. Ministro Fachin, lá do Paraná, a gente sabe da vida pregressa dele. Foi um militante de esquerda, advogado do MST. Isso é verdade, não é fake news, disse o presidente. Ô Joaquim, me ajuda aí, Joaquim. Eu sei que você tem aí as divergências com o nosso presidente. Como é que você vê essa questão? Eu quero lembrar que este Supremo Tribunal Federal, este ministro Fachin, é o atual presidente do TSE. Né? O Barroso já chamou o Bolsonaro de inimigo da democracia, aliás, nosso inimigo, classificou-o como inimigo pessoal. O Fachin já teve várias passagens aí, atacando também a presidência da República na pessoa do Bolsonaro. Ou seja, nós estamos tendo aí um atrito entre as nossas instituições. Joaquim. Ô Paulo, Antônio e demais, veja, nós temos uma Suprema Corte horrorosa, né? E horrorosa não pela formação jurídica, que a maioria deles são uma formação jurídica até muito relevante. Talvez o menos bem formado no Supremo seja o ministro Dias Toffoli, né? O problema é que o Supremo está querendo participar da vida política do país, desarmonizando, se me permitam dizer isso, junto com o senhor presidente da República, a harmonia dos poderes. O ministro Fachin, de fato, ligações históricas com o movimento sindical, ligações históricas lá no Rio Grande do Sul, não é? Ele teve que, inclusive, na sua sabatina no Senado, desdizer o que havia dito. Não é um ministro afeto, por exemplo, a questões penais, ministro que sempre foi ligado ao direito civil, portanto não conhece absolutamente nada do que é a vida criminal do país, a realidade das questões postas no Brasil. Então o Supremo fica olimpicamente dando palpite em coisas que não lhe competem. Os senhores ministros deveriam ficar nos seus gabinetes, já tem problemas demais. Criam problemas demais. Deveriam ficar trabalhando. Se o senhor presidente da República fala contra os seus ministros, fiquem na deles. Né? O problema é que eles mordem o anzol. E aí, estrategicamente, o senhor presidente, por mais que eu o critique, ele mexe as pedras com relativa inteligência. Né? E aí os caras se expõem demasiadamente. O ministro Fachin só fez bobagem nos últimos tempos. Só fez bobagem em algumas decisões que são completamente fora da realidade, como é a do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro tem problemas, se a sua polícia comete excessos, não é você impedindo a polícia de ir para lá. E também não é função do Supremo disciplinar quem, como e de que forma a operação policial se desenvolverá. Então, o senhor presidente da República não falou, a mim me parece nesse caso, nenhuma bobagem em relação ao ministro Fachin. Pode ter falado de outras oportunidades, nessa não. Né? Nessa não, com certeza. Doutor Antônio. É mais um capítulo do choque entre o Supremo e a presidência da República.
Quem ganha com esse choque? Por incrível que pareça, a presidência da República. Por incrível que pareça, o candidato a presidente da República. A carreira política do atual presidente da República, ela é pautada por se alimentar de conflitos, por se alimentar, e aí nós podemos dizer desde o tempo no qual ele era parlamentar, no qual ele entrava em embates homéricos com parlamentares do PSOL e do PT. Né? Chegando ao ponto, por exemplo, acho que vocês vão lembrar do episódio da cusparada. João Willis. E isso era... Um alimentava o eleitorado do outro. E como que alimenta o eleitorado do outro? E aí eu volto para a primeira discussão que tivemos. A sociedade está numa mudança tão estranha que hoje você não vota naquilo que quer. Você vota naquilo que rejeita. Você escolhe aquilo que rejeita. Repara os debates. Isso não é só o Brasil. Né? O Brasil também. Qual a sua proposta, candidato? A minha proposta é a que ele não defende. A esquerda é ruim, mas por quê? É um pacote? Ou eu compro um, ou eu compro outro? A esquerda ou a direita não podem ter virtudes? Existe esquerda e direita? Ou nós renomeamos algo novo que surgiu com apelidos antigos? Com relação ao Supremo, o Joaquim tem uma visão muito interessante, e aqui eu coloco sob outro ponto de vista. Por que o Supremo é tão abusado nas questões que são de competência? Eu diria abusivo. Nas questões que são de competência, às vezes até discricionária do Poder Executivo. Exatamente. Por força de uma situação muito estranha que ocorreu na Constituinte, né? E aqui eu coloco aquela frase do poeta romano Juvenal: quem vigia os vigilantes? Qual é o limite? Qual é o limite de um magistrado do STF ou do STJ no Brasil? Se ele exceder os poderes dele, que órgão da República tem a capacidade de constrangê-lo ou de intimidá-lo a recuar de volta para suas competências? É categórico, nenhum. Perfeito. Então, se eu não tenho quem me limite, o que eu sou na Terra, exatamente, algo próximo ao Hércules. Perfeito, quer dizer, são deuses de toga. Posso falar uma coisa? À vontade, Joaquim, rapidamente. Rapidamente. Antônio, concordo contigo, só vou acrescentar uma coisa. O sistema se protege, e ele sempre viu no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, a proteção aos seus iguais. Né? Nós nunca tivemos, por exemplo, o ex-presidente Lula ficou preso de maneira extraordinária numa cela quando ele deveria estar num presídio. Né? Por quê? Porque na lei de execução penal nunca se imaginou que uma alta figura da República pudesse ficar presa. E criaram um presídio para ele específico. Então, o sistema... E isso, o ex-presidente até falou no seu interrogatório com o ex-juiz Sérgio Moro. O mesmo sistema que está atrás de mim, logo vai atrás do senhor. Né? Então, o sistema se protege. Infelizmente. Infelizmente. Nós, aqui, meros mortais, ficamos sem proteção. Né? Lembrando... Paulo, Oi, fala. Eu vou te surpreender agora com a minha afirmação final. Por favor, me surpreenda. O Brasil só muda numa ruptura drástica. Ruptura drástica eu só vejo como um movimento revolucionário. Eu espero que não... Vamos ficar na mesma. Torço para que isso não aconteça, viu, Joaquim? Isso nunca é bom. Uma ruptura institucional nunca é boa. Por mais que ela desenvolva, por mais que ela busque o que há de melhor na sociedade, ela jamais é boa. Ela sempre traz muitos problemas para todos. Um deles, a gente já está vendo aí, está prestes a isso, é justamente a fome. Isso mata tanto quanto a violência policial, tanto quanto a violência do bandido. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Chegamos ao final do Diário Cidadão de hoje. Eu estou aqui conversando com os advogados, doutores
né, o Joaquim Fernandes, que está remotamente, e aqui nos estúdios, o Antônio Lawande. Obrigado pela presença, Antônio. Eu que agradeço, Paulo, agradeço demais aqui a nossa conversa com o nosso querido Joaquim, nosso colega de trabalho, e ficamos à disposição para mais discussões. Já está feito o convite para um retorno, lógico. Adorei a nossa conversa de hoje. Joaquim, obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Obrigado, Antônio. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, meu caro Paulo. Meu antagonista favorito, fofinho da mamãe. É isso aí. Joaquim, obrigado pela presença. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui no Diário Cidadão. Lembrando que aqui o protagonista é você. Até amanhã, sempre com ele. Deus no comando.